Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 2 de fevereiro de 2005, uma quarta-feira, e Deus quer falar conosco. Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, nós temos um tema nessa manhã, um tema importante, tema arrebatamento, e o arrebatamento, você sabe, é aquilo que vai acontecer em momento específico, vai acontecer com a igreja de Cristo. Arrebatamento é o nosso tema, e o texto 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 51, que diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados até aqui, em nome de Jesus. Nesta hora, nós estamos tratando de arrebatamento. E o arrebatamento é algo que vai acontecer com a igreja. Se você não sabe, o arrebatamento é o momento em que Deus recolherá a igreja de Jesus, quer dizer, a noiva vai se encontrar com o noivo, quer dizer, Jesus vai se encontrar com a igreja. E quando nós falamos igreja, nós tratamos do corpo universal de Cristo, nós não estamos falando de igreja ou da religião, nós estamos falando dos salvos espalhados em todos os cantos do mundo. Então o arrebatamento vai ser uma reunião daqueles que são de Deus, daqueles os quais têm a marca do Cordeiro. E naquele momento Jesus vai se unir à igreja através do arrebatamento. E depois do arrebatamento vai se seguir as chamadas bodas do Cordeiro, quer dizer, o casamento entre Jesus e a igreja. E esse arrebatamento vai acontecer em um momento determinado por Deus. Ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora. Nós sabemos sim que Deus vai tirar a sua igreja. Então o arrebatamento ele virá. Só que com o arrebatamento algumas coisas vão acontecer. Por isso que o título da nossa mensagem é o seguinte: as vitórias que virão com o arrebatamento. As vitórias que virão com o arrebatamento. Porque quando o arrebatamento acontecer, quando isso acontecer, nós teremos vitórias. Nós teremos muitas vitórias, e essas vitórias estão aqui nesse texto, do 51 ao 58. Nós vamos ver nessa manhã, porque quando a trombeta tocar, quando o arrebatamento acontecer, vitórias virão para mim e para você. Muitas vitórias acontecerão no momento em que o arrebatamento vier para todos nós. E nesta manhã, Deus ele quer falar conosco. Quais são as vitórias que virão com o arrebatamento? Quais serão as vitórias que virão no momento em que a trombeta tocar? Veja bem, as vitórias virão, nós veremos aqui. Mas antes de tudo, nós sabemos que o arrebatamento da igreja é um projeto de Deus, é um plano de Deus para você. De repente você está andando nessa vida amargurado, triste, infeliz, esquentando a cabeça com coisas pequenas, mas no momento em que Deus for se juntar a você por meio do arrebatamento, você não precisará mais ficar nervoso, nervosa, angustiado, angustiada, porque Jesus estará esperando você, e no momento certo, na hora do arrebatamento, você pode ter a certeza, Deus estará abençoando grandemente a sua vida, porque lá em Lucas 21, 25 diz assim, que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Você está ouvindo falar disso? Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas, e
então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quer dizer que no momento do arrebatamento, quando tudo estiver consumado e que a trombeta tocar, você vai subir aos céus para se encontrar com o Cordeiro, para se encontrar com Jesus, esse mesmo que você serve hoje, não aos homens, mas você se encontrará com o Cordeiro vivo, aquele que morreu na cruz, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Quer dizer que as vitórias virão quando o arrebatamento acontecer, e naquele momento saiba, não haverá mais tristeza, dor, agonia, pranto, porque todas as coisas serão feitas novas para você. Mas nós vamos verificar as vitórias que virão com o arrebatamento, no nosso texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Nós vamos ver aqui que uma grande vitória, a primeira grande vitória que nós alcançamos no arrebatamento é a vitória da transformação. Nós seremos transformados. Veja, nós seremos transformados. Lá em Coríntios 15, versículo 51 diz: eis que aqui vos digo um mistério. Quer dizer, uma coisa misteriosa, uma coisa que não é fácil de se entender. Ele diz: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, dormir aqui não é o sentido de dormir, mas o sentido da morte física. Paulo, ele está dizendo, ó, nem todos nós dormiremos, quer dizer, nem todos nós morreremos, mas muitos de nós seremos transformados. Quer dizer, aquele que não descer ao sepulcro até o momento do arrebatamento, ele vai ser transformado, porque diz aqui no 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, quando você menos esperava, você piscou, aconteceu, ante a última trombeta, porque a última trombeta vai marcar o momento do arrebatamento, ante a última trombeta, diz aqui, porque a trombeta soará. Então, quando a trombeta soar, lá em Apocalipse você aprende isso, quando a trombeta tocar, soar, diz aqui que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, os mortos, os que já morreram, eles ressuscitarão. E nós seremos transformados, quer dizer, tanto nós, os vivos, quanto os mortos, estou falando de morte física, tanto nós, os vivos, quanto os mortos, nós subiremos e seremos transformados ante a última trombeta. Quer dizer que nós estaremos juntos com aqueles que ressuscitarão. Isso será o arrebatamento. Para nós é arrebatamento, para os mortos é ressurreição. Então a nossa primeira grande vitória no arrebatamento qual é? É que nós seremos o quê? Nós seremos transformados, meu irmão. Você será transformada no momento do arrebatamento. Eu serei transformado no momento do arrebatamento. Caso se você morra antes ou eu morra antes, então nós não seremos transformados, mas nós seremos ressuscitados. Mas sendo ressuscitado ou sendo arrebatado, não importa. O certo é que nós seremos transformados, nós seremos revestidos, nós seremos totalmente reformados, recauchutados, nós seremos, irmãos, nascidos novamente. Haverá uma metamorfose na nossa vida. Isso quer dizer que você não terá mais essa enfermidade no seu corpo. Você não terá mais os problemas que você tem hoje, porque o nosso corpo não será mais esse corpo fraco, não será mais essa vida fraca, mas o meu corpo, o seu corpo será um corpo transformado. Você que tem sequelas na sua vida de acidentes, você que está sofrendo doenças crônicas, você que gasta dinheiro nos médicos, saiba, nesse momento do arrebatamento, você procurará e não terá mais a tua dor. Você vai procurar e não terá mais a sequela do passado, porque naquele momento você será totalmente transformado,
porque quando a trombeta tocar, quando você for arrebatado, o seu corpo será transformado e você não terá mais a amada de Deus, as enfermidades, as doenças no seu corpo, porque você será transformado. Quer dizer que a grande vitória para você no arrebatamento, você terá a sua vida e o seu corpo transformado. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E você vai dizer: Maranata, ah meu Deus, o Senhor apareceu para mim. E Deus estará transformando a sua vida, porque Deus, Ele fará isso. O arrebatamento fará você ser transformado. O seu corpo frágil de hoje não será o mesmo. Mas nós verificamos em segundo plano, do versículo 53 ao 54, uma outra grande vitória quando nós fomos arrebatados. A morte será tragada. A morte será tragada. Você fala: mas como? A morte é o maior inimigo do homem. O homem teme a morte. A morte é a condenação de Adão lá atrás. Lá atrás Adão errou e consequentemente entrou a morte física, porque tu és pó e ao pó tornará. Mas Jesus venceu a morte. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque ele venceu a morte. Então, no arrebatamento, a morte vai ser tragada. Por quê? No arrebatamento, quem já morreu vai reviver. E quem está vivo vai ser transformado e não vai morrer nunca mais, meu irmão. Então no 53 diz assim: porque convém que isto que é corruptível se reviste da incorruptibilidade. Quer dizer, o que é corruptível? O seu corpo é frágil, você sofre, você sangra, você tem dor. Este corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, quer dizer, não vai mais ser frágil, não vai mais ter feridas, porque diz aqui: isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Você que é mortal não será mais mortal, o seu corpo frágil não será mais. 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, quer dizer, tudo muda, o corpo muda, a matéria muda, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Veja, a morte que é o temor dos homens, a morte que é o temor do mundo, a morte não terá mais domínio sobre você. A morte será consumida, a morte sumirá, a morte vai acabar, porque Jesus, ele não é mais a morte, mas Jesus é a própria vida, porque ele disse para Lázaro, ele disse para o povo lá na situação de Lázaro em João capítulo 11, versículo 25, ele disse: olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer uma coisa, meu irmão, que quando o arrebatamento acontecer, a morte vai ser tragada, porque o último inimigo do homem na terra é a morte, mas nem a morte venceu Jesus, porque Jesus é o Senhor da vida. Jesus te dá vida nessa manhã e vida em abundância, porque saiba, no momento certo, na hora certa, Jesus tocará, mandará o seu anjo tocar a trombeta, e você vai ser arrebatado, e a morte será tragada, não terá domínio sobre a tua vida, porque segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 4 diz: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, quer dizer, neste corpo, nesta vida, gememos carregados, mas não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida, e a vida é Jesus, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você verá, a morte será tragada. Mas em terceiro lugar,
A terceira grande vitória que nós teremos no arrebatamento. Veja no versículo 55 em diante. Nós aprendemos, irmãos, que a terceira grande vitória, veja, o aguilhão perderá a força. O aguilhão perderá a força. Aí você coçou a cabeça e falou, tudo bem, mas o que é esse bendito desse aguilhão, que eu não sei o que é aguilhão? Lá no 55 de Coríntios 15 diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aí diz no 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que é um aguilhão? Um aguilhão é uma ponta de ferro. O aguilhão é uma espora. O aguilhão é uma espécie de chicote que você bate no animal, ou batia no animal. O aguilhão é uma peça que tem um ferrão na ponta. Então, o aguilhão é aquilo que você bate nos animais. Paulo está usando uma figura de linguagem. Ele está colocando a força do mal como sendo o aguilhão. Ele diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a morte não prevalecia, mas quando houver arrebatamento, a morte não manda mais nada. A morte não terá domínio, porque é a morte de Satanás. A morte é uma imputação do mal no mundo pela presença de Satã. Então saibam que quando você passar pelo arrebatamento, o aguilhão da morte, quer dizer, o esporão do inferno, ele não tem mais força. O aguilhão perderá força, o ferrão, meu irmão, a espora, o chicote de Satanás sobre a humanidade vai ter fim no momento do arrebatamento, porque aqui diz, onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno, a tua vitória? Porque a vitória do inferno, o inferno aqui no sentido de sepultura, é tragar corpos, é tragar vidas. E o Sheol, ele nunca se basta de receber corpos, porque é fruto da desobediência de Adão. Mas ele vai entrar pelo cano, meu irmão. Porque quando houver o arrebatamento, a força do aguilhão do inferno, da morte, vai perder. Porque ele diz, ó aguilhão da morte, onde você está? Você não tem mais força. E olha só, diz aqui no 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado. Quer dizer, o pecado não terá mais domínio sobre você. Não haverá mais fluxo nenhum na sua vida. Doenças, crises, mortes, enfermidades, nada. Porque o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por isso que nós falamos contra aqueles que querem viver na lei. Porque a lei faz operar o quê? O aguilhão da morte. Muito crente morto porque vive na lei. Veja, a força do pecado é a lei. Você quer gente pecando? Joga a lei em cima. Quanto mais lei na vida de uma pessoa, mais pecado acontece, irmão. Então saiba que a força do pecado é a lei. Está aqui no 56. Mas você nessa manhã não deve lembrar disso. Você não deve lembrar desse mal. Porque a Bíblia diz que o aguilhão da morte está sucumbindo. No momento certo, na hora de Deus, quando tocar a última trombeta, saiba, o aguilhão da morte será sucumbido, o aguilhão perderá a sua força, porque Satanás não tem mais força. Jesus venceu ele na cruz do Calvário, e você deve saber disso hoje, porque de repente você precisa do arrebatamento agora, arrebatamento da crise, arrebatamento da sua vida triste, amargurada, infeliz. Você fica vai e volta que nem mola de sofá velho. Mas nessa manhã saiba, o aguilhão de Satanás não tem poder na sua vida, porque em Romanos 5,17 diz, porque se pela ofensa de um só, quer dizer de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Saiba, uma vitória a mais para você. O aguilhão perderá a força, o ferrão do inferno perde a força agora na tua vida, porque Deus te restaura. Abre o teu entendimento e você sabe o poder que tem. Última vitória na cruz do Calvário. Última vitória para você nessa manhã. Última vitória no arrebatamento. Versículos 57 e 58
nós aprendemos que a última grande vitória do arrebatamento, a vitória será total e completa, porque nesse momento a vitória não foi completa. Você ainda tem muita situação negativa, porque ainda não se fechou o plano, mas quando o arrebatamento acontecer, a vitória de Cristo na cruz será total e completa, será em todos os sentidos, acontecerá em todas as áreas. Ele triunfou, você triunfará também. 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, fique firmes, sede firmes e constantes, olha só, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você está triste, desesperado, amargurado, falando, eu faço, não acontece nada, pois sai. Quando o arrebatamento acontecer, a vitória será total e completa na sua vida, porque aqui Paulo, ele disse claramente, olha, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nessa manhã saiba, você não está trabalhando à toa, você não está fazendo nada à toa. O que você faz não é para o homem, mas o que você faz é para Deus, e Deus vai te recompensar no momento certo, e você pode dizer, graças a Deus que a vitória é minha, porque Romanos 8:31 você pode dizer também, que diremos, pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E no versículo 37 de Romanos 8 diz claramente, porque nós em todas as coisas somos mais que vencedores por Cristo Jesus, aquele que nos amou. Eu te pergunto, quais as vitórias que você terá no arrebatamento? Você terá muitas, você será transformado, terá a morte tragada, o aguilhão perderá a força e a vitória será completa, porque Deus é fiel, e assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe.